Olá, aqui é o Vitor, professor de topografia e georreferenciamento. Hoje vamos dar continuidade aos vídeos relacionados ao levantamento planimétrico. E antes de começar a execução no CAD, no AutoCAD, hoje nós vamos trabalhar com ele, eu vou passar uma questão referente aí ao levantamento da página 46, o modelo que eu tinha pedido para vocês trabalharem, notei que algumas pessoas não estavam entendendo o que era necessário para trabalhar nesse exemplo, então eu vou passar com vocês aqui hoje. Inicialmente, eu tinha pedido vocês para calcularem esse modelo, porque ele já tem lá as coordenadas e serviria aí como uma forma de vocês realmente conferirem se os valores estavam de acordo com o processamento que vocês fariam no Excel, e vocês, nesse cálculo, vocês iriam observar que algumas coordenadas elas tinham valores diferentes, do processamento no Excel, principalmente uma delas. Então, ela gera um valor um pouco diferente, o que geraria também uma questão bem diferente no AutoCAD, Inclusive, eu acredito que isso não foi constatado na apostila num primeiro momento. Então, por isso que a gente faz aí, eu pedi para vocês fazerem esse processamento aqui no Excel. E segundo, ao contrário, daquele modelo que eu já tinha passado com vocês no Excel, nesse exemplo não foi dado nem o ângulo zenital, nem a distância inclinada. Porém, a distância horizontal já está calculada. Então, assim, foi menos uma parte do exercício que era necessário ser feito. Então, já estava calculado, já está finalizado. E o que nós teríamos que fazer nesse primeiro momento, não haveria necessidade do cálculo da distância horizontal, porém, eu tenho que calcular o azimuth de qualquer forma. Então, inicialmente, o que eu faço? Eu repito realmente todos os pontos que estão constando lá nesse exemplo da página 46, desde a irradiação 1 até a 13, os pontos 1, 2, 3, o talhão 1, 2, 3 e a PP 1 e 2. O que eu preciso para calcular aqui, então? O meu azimuth. Eu preciso de quem? Preciso do ângulo horizontal e o meu azimuth inicial. Então, vamos lá. O ângulo horizontal, eu tenho ele lá em grau minuto segundo, porém, como nós conversamos na última aula, não tem como fazer essa conversão. Há uma forma, mas ela é mais complexa para poder trabalhar diretamente com grau minuto segundo. Então, a gente faz o quê? A gente transforma para grau decimal, que dessa forma o Excel consegue ler. Então, para fazer essa conversão para grau decimal, o que nós operamos? O grau, repetimos, no caso aqui o C4, mais o minuto, dividido por 60, mais o segundo dessa coordenada, dividido por 3.600. Para quê? Eu transformo o minuto em grau, o segundo em grau. Então, eu faço essa soma, então eu passo a ter o grau decimal referente ao meu ângulo horizontal. Ok? Feito isso, quem eu quero obter? Eu quero obter o meu azimuth. O azimuth está travado aqui no D33, que ele é quem? Ele é um grau minuto segundo aqui. Ele está como o quê? Uma coordenada 0 grau. Posso ter um azimuth 0 grau? Sim, posso ter um azimuth 0 grau. Isso depende da localização, do empreendimento, do equipamento, a localização desse empreendimento e tudo mais. Então, isso pode haver realmente o azimuth zero. Quando eu giro a luneta em referente ao norte magnético, posso ter um ângulo horizontal, um azimuth, aliás, zerado. Então, isso pode acontecer. Então, quem que é o azimuth? Sempre o azimuth ele vai considerar o marco inicial referente ao ponto visado. Então, eu somo o meu azimuth inicial com quem? Com o meu ângulo horizontal. Então, eu faço essa soma. Porém, vocês vão ver que todas as coordenadas estão repetindo. Por quê? Se o azimuth é zerado, então a soma vai realmente repetir esses valores aí referentes ao ângulo horizontal dessa coordenada. Ok? Então, isso aqui é o que acontece nesse exemplo.
E na distância horizontal, como ela já está calculada, eu só realmente repito esses valores que estão no meu modelo. Ok, agora nós partimos aqui para as coordenadas relativas e absolutas. Aqui eu só repeti mesmo, né, o azimuth e a distância horizontal da minha planilha que eu acabei de trabalhar, tá? E a coordenada relativa é quem? A coordenada relativa, ela considera o deslocamento referente a quem? Ao meu marco inicial, né, que é o meu ponto inicial de trabalho, onde está o meu equipamento, né, meu teodolito, minha estação total, por exemplo, né? Então, para calcular a coordenada relativa, como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar a minha distância horizontal por quem? O meu seno em radianos do meu azimuth, né? Por que isso? O Excel ele não trabalha aí com grau decimal para questões de seno, cosseno, então eu faço essa conversão de grau decimal para radianos, né? Então, isso que acontece, eu multiplico a distância horizontal pelo seno em radianos do meu azimuth, né, do azimuth do meu ponto de interesse. Então, quando eu trabalho com longitude, ele refere ao seno. Quando eu trabalho com a latitude, ele refere-se ao cosseno. Então, vocês vão reparar aqui que a fórmula segue, né? Eu só faço aquele procedimento de prolongar. É a mesma coisa aqui para a latitude. E agora, quando eu falo de coordenadas absolutas, quem são elas? São aquelas em que eu realmente somo a coordenada do meu ponto, do meu marco inicial, mais a minha coordenada relativa. Está vendo esse B34, em referência à longitude? Ele está aqui, olha. Deixei ele aqui separado, que esse valor eu tenho, essa coordenada ela é conhecida, né? A coordenada onde o instrumento está instalado, né? A coordenada do instrumento é o P0, meu marco inicial. Então, eu tenho ele aqui, repito ele, faço aqui o cifrão, né? Lembra que o cifrão é para travar a coordenada, a célula, né? Então, eu travei, então tá vendo que o B34 ele vai aí repetindo até o final. Porque ele vai então fazer essa soma, né, absoluta, ela soma a longitude da minha coordenada inicial mais a minha coordenada relativa, que considera o quê? O deslocamento do meu ponto, né? Então ele realmente faz o que aqui? Somente essa soma, né? Então realmente eu repito todas as vezes o B34, ele vai somando aí com a coordenada relativa. E a mesma coisa com a latitude, né? Porém, agora, ao invés de ser B34, que era a longitude, agora é o meu B35, né? Que é a coordenada inicial do meu marco, onde está instalado o meu instrumento, onde eu tenho uma coordenada conhecida, uma coordenada de referência, né? Para mim. Então é a mesma coisa, repito, B35, deixo ele travado e somo com a minha coordenada relativa. Feito esse processo, agora a gente vai partir para o primeiro processo referente ao SCR, que é o script AutoCAD. Eu vou copiar essas coordenadas, vou dar aqui um Ctrl C, vou criar uma nova planilha, Ctrl V. Se eu der o Ctrl V direto assim, tá vendo que deu um problema na coordenada. Então eu dou um Ctrl Z e vou aqui, ó, com a parte direita do mouse, 1, 2, 3. Que é uma forma aí de colar, né, sem a formatação. A formatação aqui, ela está me indicando 4 casas decimais, 3 casas. Nesse caso aqui eu vou diminuir para 3. Então, passa a ser 3. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou em arquivo agora, salvar como. Vou colocar aqui, não na área de trabalho. Vou colocar aqui pontos. Aliás, desculpa, eu vou aqui em salvar como, topografia, e ao invés de ser pasta de trabalho do Excel, é texto separado por tabulações.
a minha primeira parte para finalizar. E faço a substituição. Ok.